Olá pessoal, meu nome é Carlos Chaim, eu sou motorista de aplicativo e estou no mercado do transporte há bastante tempo. E por este motivo eu gostaria muito de poder alertar a todos os motoristas que estão fazendo aí, algumas pessoas estão tendo a iniciativa de fazer aí uma pesquisa. Pesquisa essa muito importante para o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa bastante vivida nesse meio, não quero me sobrepor a ninguém, é válida a pesquisa, eu só acho que, sabe, não é uma necessidade alguém querer ter os méritos disso. Todos têm o mérito. Algumas pessoas ficam questionando, mas você tá fazendo parte. Isso não é o importante, pessoal. O importante é que nós tenhamos uma união na hora certa. Eu sou uma pessoa que sempre estarei defendendo aquilo que é o lado mais justo da coisa. Na minha presença, ou significa no meio do transporte, eu não permitirei que ninguém, mas ninguém mesmo, possa querer se valer da categoria de motorista para fazer um trampolim para qualquer iniciativa ou qualquer interesse próprio. Todo aquele que quiser colaborar com a categoria, ele faz muito bem, mas muito bem, porque são todos motoristas iguais. Eu sou igual a você, você é igual ao outro, porque todos nós vivemos deste mercado. É claro, alguns de maneira um pouco diferente, alguns já já conseguiram alguma diretriz nesse meio, diretriz essa que às vezes faz com que a pessoa se desponte ou não, isso também não importa. Existem empresas no mercado que trabalham com celebridades, outros trabalham com o dia a dia, como eu também trabalho dia a dia. Para quem não sabe, eu dirijo também todos os dias. Às vezes não estou por aplicativo, às vezes estou com um executivo, às vezes estou com aplicativo. Por que eu estou com aplicativo? Muitos fazem essa pergunta e alguns comentários dizem isso nos meus vídeos. O que eu faço nesse meio? O que eu faço nesse meio é o mesmo que você. Simplesmente eu procuro conhecer aquilo que eu faço de ponta a ponta. Então, no aplicativo, eu preciso conhecer quais são as diferenças entre eu ter um motorista CLT trabalhando ou ter um motorista que eu posso ajudá-lo a ganhar um pouco mais, sendo mesmo de aplicativo, que isto é o meu modo de ajudá-los, porque de ajudá-los, vamos pôr um parênteses, talvez eles me ajudarem, tá? Porque há muito tempo atrás eu tinha que ter um determinado número de pessoas ali com compromisso do serviço para que eles pudessem garantir o seu sustento, como qualquer outra empresa do ramo executivo. Hoje não mais necessário, porque hoje o que eu faço é passar o serviço para motoristas já pré-estabelecido, pré-qualificado, e aí, desculpe, não estou desqualificando ninguém, mas a verdade é uma só. Cada empresa tem a sua postura, tem as suas exigências, suas peculiaridades. Então, eu passo o serviço para motoristas já cadastrados. Eu atendo, como já falei muitas vezes aqui, atendo um nicho muito específico, atendo algumas empresas multinacionais que estão espalhadas pelo Brasil. Então, às vezes sou solicitado no Acre, sou solicitado no Sul, sou solicitado no Centro-Oeste, e eu tenho que atender. Antigamente eu tinha parceria com outras agências, hoje não mais necessário. Ao invés de eu dar lucro para uma agência, eu dou lucro para um motorista daquela região, fazendo com que ele faça aquele trabalho. Digo sempre, é um trabalho executivo, não posso dar se não for no padrão executivo, inclusive para aqueles que não gostam, de terno, vestido adequadamente, como manda o figurino.
E aí então eu não desconto o que a Uber ou qualquer plataforma iria descontar e ainda dou 25% acima do valor da corrida para que o motorista tenha sim o ganho. E isso então me remete a permanecer lutando por todos os motoristas, porque esse é o meu maior legado, talvez, se eu conseguir um dia, ainda que não estando mais por aqui, porque todos sabem que muitas vezes a gente planta uma semente, mas não vê a árvore crescer, né? Ou pelo menos não come do seu fruto. Mas enfim, eu tenho uma família, tenho descendentes que darão continuidade ao meu trabalho. Então eu sempre quero deixar o melhor na profissão. Não faço questão, pessoal, de aparecer, de estar em evidência, muito embora eu estou nesta luta desde 2015, na primeira audiência pública eu já estava lá e só faltei em alguma até a data de hoje, no caso de extrema impossibilidade, doença ou algum motivo de força maior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou pedindo para que todos os motoristas, o vídeo, naturalmente, YouTube, ele tem uma penetração no mercado muito grande, né? Na sua amplitude de penetração, como mídia, vamos falar. Então, você aí, pessoal, você é motorista, que é de qualquer canto de São Paulo, está rodando de São Paulo e do país, e até outros, se quiserem, façam a pesquisa, respondam a pesquisa, ela é muito importante para que nós tenhamos números. A minha experiência, eu só brigo sempre disse, não é nenhuma briga, é uma questão de acordo. Para mim, tudo funciona na base do acordo. Não adianta quererem estar na política. Pessoal, responda para mim, a sua vida está melhor por conta da política ou ela está pior? Sabe, pessoas extremamente capazes, faço um parênteses, de roubar muito, então tem alguma experiência de como fazer na política, não melhoram nossas vidas, não melhoraram, não estão melhorando e leva muito tempo para se melhorar. Então, desculpe, eu sou uma pessoa que tem uma divergência quando alguns eu saberei apoiar na época certa. Aqueles que eu estiver apoiando na época certa, vocês podem ter certeza que por mim ele foi feito um pente fino. Eu farei um raio-x da pessoa para poder apoiar alguém no meio da política, porque não tenham dúvida que aparecerão muitos neste meio se dizendo representante da categoria. Eu não quero ser a figura representante da categoria, não. Vocês não me verão eu pedindo votos para vocês ou sendo candidato a nada. Porque eu não quero, esta é o detalhe, eu não tenho esta intenção, assim como não tenho intenção de como alguns podem pensar, e naturalmente nós vivemos num país democrático, cada um pode pensar aquilo que quer, também não estou aqui atrás de ter milhões de seguidores, não, sei que não. Até porque eu poderia fazer outros tipos de vídeo que me levasse a não ao resultado de milhões de seguidores, mas muito mais do que uma categoria de motoristas, porque a categoria de motoristas, pessoal, só para que todos entendam, eu tenho isso comigo, que existem 3 níveis de motorista. Por que muitas ações, paralisações ou qualquer outra ação, elas não têm muito resultado? Por quê? Porque enquanto a gente tenta uma união, e prego sempre isso, meus vídeos às vezes podem ser até um pouco chato, como disse outro dia um inscrito no meu canal, quem assistiu um vídeo seu não precisa assistir o resto, que o assunto é o mesmo. Ora, lógico que é o mesmo, sempre será enquanto eu defender a categoria de motoristas. E defender, pessoal, podem ter certeza que é defender até de predadores, até dos predadores, daqueles que estão vestidos de
cordeirinhos quando são lobos, e na hora certa vocês verão quem são os lobos. Eu digo novamente, farei um pente fino comigo, a minha pessoa, e aí eu darei sempre a minha opinião pura e real, daquilo que é e aquilo que não é, seja para candidato, seja para um nome específico, seja para um cargo, seja como for. Então, pessoal, as 3 categorias de motoristas, elas se dividem para mim da seguinte maneira: aquele motorista que ele entra, fica um determinado período e não aguenta ao mercado, percebe rapidamente o que é o mercado, os riscos que você corre, o patrimônio que você vai dilapidando, que é seu carro. Muitas vezes a pessoa está numa dificuldade e ele fala, eu vou trabalhar para ganhar alguma coisa. É verdade, ganha-se alguma coisa, ganha-se, mas tenha em mente que você também está perdendo por um outro lado, ou seja, uma troca de dinheiro, é só uma transferência de dinheiro. Você hoje pega algo que você tem e põe para trabalhar num determinado serviço, isso te rende algum numerário, mas quando se passa a régua, nesta condição que nós trabalhamos, ela pode ter certeza que ela dá 0,000 de resultado. Aqueles que falam, eu gasto 5 mil e me sobra 3, ou eu gasto 3 mil e me sobra 2, a longo prazo ele não diria isso e não dirá, só que ele não vai ter oportunidade ou coragem para vir no YouTube e falar isso. Alguns falam, podem ver nos comentários que muitos dão esse testemunho. Esses são os realistas da vida. Então, pessoal, a segunda categoria são aqueles motoristas que eles estão no mercado sem opção. A primeira é o que se dispõe a fazer, mas ele faz às vezes para complemento de renda, às vezes porque ele tem um tempinho extra. O segundo pessoal é este que ele não tem opção. Então, ele dificilmente ele tem a possibilidade até de opinar. Quando opinar não custa nada, mas ele é uma contradição, então ele prefere às vezes não opinar ou participar, ok? E por outro lado, a terceira faixa de motorista são os motoristas mais antigos, motoristas experientes, motoristas que sabem exatamente o que é o ramo, a consciência, ele tem a consciência de que se ele não estiver ganhando o suficiente para ele trocar o seu carro no final de 2, 3, 4 anos, depende do ano do carro, ele não conseguirá mais trabalhar. Então, eles têm essa consciência, eles se engajam em alguns movimentos, estão sempre atentos ao que realmente está ocorrendo, ok? Então, esses são os 3 níveis de motorista. Por isso não existe esse sincronismo de união que a gente tanto precisa e que alguns aí estão tentando sim fazer com que isso ocorra, ok? Particularmente eu sou um deles. Não exatamente como alguns fazem e querem estar em evidência que estão fazendo, ok? Muitas vezes a gente precisa, estar por trás dos bastidores para conhecer um pouco mais da situação ou saber da situação aquilo que está ocorrendo. Então, pessoal, vejam bem, hoje me deparei com um print da Uber, de uma tela que um motorista me mandou, que a Uber hoje está oferecendo para ele 15% off de taxa. Ou seja, ela sabe o que nos prejudica e o que nos favorece. Então ela já está começando a entrar na nossa, como se diz, na nossa necessidade, que é exatamente essa. Eu falo isso desde o início. Mas muita gente fala um monte de coisa, fazem vídeos para o mercado do aplicativo, para o transporte, mas falando de N coisas, de um monte de história que não vai no cerne da situação, não vai para o problema central. O problema central de tudo isso são os nossos custos versus receita,
é o que vai determinar quanto você ganha. Então, não adianta paliativo nenhum. Pessoal, não adianta se discutir politicamente, não adianta se eleger nada, não adianta ninguém falar que é o salvador da pátria. Isto não existe. As coisas têm que ser como uma construção. Você não pode pôr um telhado numa casa se não houver as paredes. Algumas pessoas querem colocar o telhado antes de fazer o alicerce. O alicerce, pessoal, é uma relação comercial entre plataforma e motorista, para que exista este trabalho. Quando ele existir e ambos estejam satisfeitos, aliás, eu sempre digo, né? Hoje alguns também estão dizendo desta mesma forma, é um tripé isso, e então precisa que o tripé esteja satisfeito, senão não funciona. Aí depois podemos pensar na legalidade, legalidade não, desculpe, a palavra não é legalidade, sim o entendimento jurídico da coisa, as regras, aí sim vamos colocar alguém na política, vai chegar esta hora. Só que alguns querem pôr o telhado antes da hora. Essas são as pessoas que comem o arroz cru e depois tem digestão, porque tudo tem a sua hora. Tem que se aguardar as paredes serem feitas para que possa se pôr o telhado. Então, pessoal, podem ter certeza que aquele que eu estiver lá na frente, apoiando, não sei se é a palavra, de repente nem querem meu apoio, mas podem ter certeza que independente de eu estar apoiando ou não, eu falarei a verdade nesta pequena telinha. Para terminar, mais uma pequena ideia para vocês do que é. Existem empresas que elas ficaram anos e anos. Eu trabalho para uma empresa que chama-se Saint-Gobain do Brasil, dona da Brasilite, é um grupo francês, aliás, o 5º maior grupo francês. Minha empresa atende eles no transporte, e esta empresa, eles estão há décadas e décadas no mercado, e só agora, este ano passado, o STF julgou o problema do amianto para que fosse proibido no país, após terem morrido milhares de ex-funcionários, Hoje não, é bem verdade que ela já há muitos anos ela se conscientizou, mas vejam vocês que a política nada fez para esses que já morreram ou para aqueles que ainda iriam morrer. O trâmite é muito lento, é muito devagar, existe jogo de interesses neste meio. Eu estou vivo e não irei deixar haver no nosso meio, enquanto eu tiver voz, não deixarei que haja esse jogo de interesse por parte daqueles que querem fazer o jogo. Vamos lá, a bola no meio, a empresa de um lado e os motoristas de outro. Quem fizer mais gol leva a partida, ok? Um forte abraço a todos e estarei sempre, mas sempre lutando para que vocês não sejam prejudicados nem pela plataforma e nem por aqueles que querem levar alguma vantagem em cima de motorista. É fato, aquele que quer ajudar, eu estou sempre disposto. Muito YouTube nem toca nesse assunto, eu toco. Existem youtubers que querem ajudar e esses estão se despontando. Vamos responder às pesquisas, vamos colaborar, porque em algum momento você também pode ser prejudicado, independente de que posição você está naquela escala que eu coloquei de faixas, vamos dizer, de motoristas, ok? Forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.